estavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Queridos filhos, quando nós olhamos a liturgia desse sexto domingo do tempo comum, não podemos parar numa reflexão rasa. Não. É necessário descermos um pouco mais profundo. Na primeira leitura, quando o profeta Jeremias começa nos dizendo que maldito é o homem que confia no homem, ele não está falando que não devemos estabelecer relação com as pessoas. Nem está falando para a gente lembrar daquela pessoa que foi desonesta conosco. Não, não é isto. Quando ele diz que maldito é o homem que confia no homem, ele está dizendo daquele que deposita toda a sua confiança naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro. Não podemos fazer assim. Mas ele vai dizer que o contrário, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sim, é este contraponto que ele deseja fazer, nos mostrar que, embora quando o Senhor nos criou, ele nos criou da matéria, só recebemos dignidade quando nos foi soprado o fôlego da vida. Sim, é isso que nos torna de fato dignos. É isto que nos torna filhos de Deus. Este fôlego da vida, a vida doada a nós. Então, embora tenhamos nossa participação no mundo, não somos do mundo. É isso que ele está querendo dizer. E quando vamos para o Evangelho, embora estejamos acostumados com a narrativa de Mateus, que nos descreve 14 bem-aventuranças, Lucas nos descreve apenas 4. E não podemos nem de longe achar que Jesus está falando aqui de dinheiro. Aliás, Jesus não faz esta distinção na categoria de rico e pobre pela conta bancária. Não. E nós não podemos entender o pobre apenas de um único ponto de vista. Há a categoria de pobreza. É fato, e não podemos negar, que existe o pobre, pobre mesmo. Aquele que sozinho não consegue sair da situação onde está. Aquele que por mais diversas circunstâncias falta-lhe aquilo que é necessário. E que sim, precisa da nossa ajuda, inclusive com o dinheiro, para poder, com alguma dignidade, viver a vida. Mas não é deste pobre que Jesus está falando hoje. E nem é o fato de não ter dinheiro que garante o reino de Deus. Não, não é isso. Quando Jesus diz no Evangelho de hoje que bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são aqueles que não têm a capacidade de apegar-se. Sim, nós corremos este risco, queridos filhos, de sermos gente apegada, que passa a vida querendo ter coisas, que passa a vida julgando e querendo ser julgado por aquilo que temos. E nós não seremos melhores por termos isso ou aquilo. Não, não é isso que vai nos tornar melhores. Ainda eu lembrava na missa da manhã que, inclusive, os antigos nos ensinam um ditado muito interessante, não é? Caixão não tem gaveta. Sim, não podemos achar que nós valemos o que temos na conta bancária. Não, é muito pouco limitar alguém a isto. E por fim, nas bem-aventuranças ainda, nós vamos entender que felizes são aqueles que têm a capacidade de doar-se pelo reino de Deus. Sim,
Felizes são aqueles que conseguem transcender. O que significa isso? Felizes são aqueles que conseguem dar este salto qualitativo, em entender-se como aquele que precisa esvaziar-se de si mesmo para que Deus nos preencha. Este é o grande e o mais precioso segredo para vivermos em Deus. Porque quando não nos esvaziamos de nós mesmos, do egoísmo, da vaidade, da mesquinhez, Deus não tem espaço no nosso coração. Precisamos tirar tudo isso de nós para que Ele seja tudo em nós. E quando chegarmos de fato neste ponto onde nos esvaziarmos de nós mesmos, nós vamos de fato valorizar aquilo que temos de divino dentro de nós. E é isto que vai nos tornar bem-aventurados. É isso que vai nos tornar felizes. É isso que vai nos dar aquela categoria a qual o Senhor espera que vivamos com intensidade, que é a de filhos de Deus. Peçamos, queridos filhos, que o Evangelho e toda a liturgia desse sexto domingo do tempo comum nos ajude a não sermos gente mesquinha e egoísta, a não sermos gente que acha que vale o que tem na conta bancária, mas sermos capazes de sermos generosos na partilha dos bens e dos dons, que sejamos capazes de nos esvaziarmos de nós mesmos para que Deus seja o nosso tudo, para aí sim sermos de fato felizes e bem-aventurados, porque temos a nossa esperança depositada em Deus.